Olá pessoal, hoje falar um pouquinho com vocês sobre Limite Branco do Caio Fernando Abreu. Esse aqui é o primeiro romance do Caio escrito, na verdade é o primeiro livro dele. Ele escreveu quando ele tinha cerca de 19 anos, na década de 70. Então foi em plena ditadura militar. É um romance de formação, então assim, eu percebo muito que a literatura do Caio Fernando Abreu ela é uma literatura de amadurecimento. Então a gente vê ele crescendo na escrita e ele amadurecendo enquanto ser humano. Porque na verdade ele como escritor, ele coloca muito dele mesmo, né, das próprias experiências, como se fosse uma literatura mais autobiográfica. Então quando a gente vai ler toda a obra dele, a gente vê esse homem crescendo e se tornando mais adulto, né, mais maduro, tanto na vida como na escrita também. Aqui ele com 19 anos é ele nesse período de formação, né, de amadurecimento ainda. Então é uma história em si um tanto vaga, um tanto incômoda, algumas pessoas dizem, né, quando a gente vai ler a respeito. Mas aqui a gente já vai sentindo a escrita do Caio Fernando Abreu, assim, a poesia dele, no modo como ele escreve a narrativa. Aqui a gente tem o Maurício, que é um menino que começa com uns 9 anos, 9, 10 anos de idade, e ele vai mais ou menos até os 12 anos dele de idade. É ele nesse processo, assim, de estar saindo da infância, indo para a adolescência, com muito medo da própria sexualidade, do próprio desejo, e do fato de se tornar adulto futuramente. E começa nesse primeiro momento, com o Maurício recebendo o pai, depois vai para um momento anterior, em que o livro ele é revezado pelos diários do Maurício, em primeira pessoa, ele falando dele, do momento dele, do dia dele, dos sentimentos dele, e de um narrador, em que e aí os capítulos eles vão sendo nomeados, né? Assim, tem o primeiro diário, o segundo diário, e assim sucessivamente. E tem os capítulos. O primeiro capítulo, o Tempo de Silêncio. O segundo capítulo, A Descoberta. E assim vai. Nisso vai mostrando a relação do Maurício com ele mesmo, com a família dele e com aquela cidade também. E ao mesmo tempo com esse envolvimento dele enquanto alguém que está crescendo, está se desenvolvendo. E está cheio de questionamentos, cheio de complexidade, cheio de dúvidas. Existe uma ambiguidade sexual aqui, né, que naquela época, né, tipo década de 60, a conversar sobre sexo não era algo muito natural. Então ele traz isso aqui enquanto uma realidade dele, assim, as dúvidas com relação ao próprio corpo dele, assim, da necessidade dele de masturbação mesmo, né, de sentir uma coisa no corpo e de não saber de como lidar com aquilo, de não saber muito bem o que é aquilo. E aí entendendo isso com os acontecimentos da própria vida. Tem uma situação aqui que ele vê um casal fazendo sexo e ele fica muito impactado com aquilo. Ele não sabe o que é aquilo no primeiro momento e depois aquilo fica muito nele, fica muito remoendo. E aí quando ele vai se masturbar pela primeira vez na vida dele, ele lembra dessas cenas desse casal fazendo sexo. E ele fica muito assim atravessado, tanto pela mulher quanto pelo homem. Há uma ambiguidade na própria sexualidade dele que ele não entende muito bem e que ele não aceita também muito bem, né? Principalmente naquela época, a questão da discriminação era muito grande, assim, então se assumir como alguém que deseja se relacionar com outros homens, enfim, ou alguém que quer viver mais a sua sexualidade, né? Ele coloca aqui que o sexo é algo sujo, que as pessoas falavam que sexo era algo sujo e que para transar tu tem que fazer tipo embaixo do cobertor, preferencialmente de madrugada, enfim. Então era algo muito silenciado que ele não podia entender, formar muito bem a respeito, né? Apesar disso estar dentro do corpo dele e ali remoendo e ele não entendendo como lidar muito bem com isso. É um livro que, assim, em princípio, eu estava assim, achando maçante, eu queria que passasse logo, assim, achando muito imaturo. Mas depois eu fui percebendo esse próprio amadurecimento do Maurício enquanto personagem que vai crescendo e vai poetizando a própria vida, assim, né? Ele vai poetizando cada acontecimento, cada pensamento que ele vê do mundo, que ele descreve do vento que sopra, do barulho da panela. Então é uma escrita muito poética, muito bonita e que a gente vai nisso, assim. Então que é muito legal de ir apreciando e ao mesmo tempo o modo como o Maurício vai crescendo mesmo, como ele vai amadurecendo para se tornar homem, né? Se tornar adulto. Então aqui eu vi um Caio Fernando Abreu nesse processo de formação
de crescimento e de um amadurecimento da escrita, e aqui já tem toda a poética dele, assim, tem toda aquela beleza na linguagem, na escrita. Logo nessa edição do livro tem o prefácio do Ítalo Calvino, e ele compara a escrita do Caio, né, nesse começo, principalmente com a escrita da Clarice Lispector. A gente sente muito uma inspiração da Clarice Lispector, mas o Caio se assemelha mais, principalmente nesse início, com o Graciliano Ramos, né? Porque ele é um autor que ele não entra muito nessa perspectiva mais subjetiva. Assim, ele fala da subjetividade, ele descreve os sentimentos, mas fica muito no sentido da descrição, né? De descrever e dando palavras para tentar dizer aquilo que ele quer dizer. Que é diferente na Clarice Lispector, porque a Clarice Lispector, ela não dá a palavra, ou ela inventa palavras, ou ela deixa algo solto, mais do enigmático. E o Caio, ele tenta mais objetivar isso, então a gente percebe isso aqui nele. Enfim, pessoal, eu acho que eu deixo assim a minha dica, principalmente para quem gosta do Caio Fernando Abreu. Eu acho que é muito importante ter contato com o Caio nesse início. Vale sim muito a pena ter o Caio por mais tempo, né, em um romance. Ele só escreveu esse romance e o Anjo da Eurídice Veiga, então, enquanto histórias longas, só tem esses 2 livros. Mas é isso, pessoal. Encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!